Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obra diante de Deus e todo o povo. Aleluia! Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa tomando pão, abençoou, partiu e deu. Eles então reconheceram, cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém. Aleluia. Vamos adorar a Deus com mais um hino de número 214. Estou marchando sempre, sempre para a glória. Amém? Estou marchando sempre, sempre para a glória. Aleluia, aleluia. Com
Jesus, eu quero estar muito brevemente. Aleluia, 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 cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Quando Cristo e seus anjos vier na glória, aleluia, aleluia. Dou adeus a este mundo e vou-me embora. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. O ditoso dia está quase chegando. Aleluia, aleluia. Quando todos redimidos subiremos, aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. O milênio passará num só momento. Aleluia, aleluia. Este mundo vai ficar em sofrimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Aleluias, graças a Deus. 216, estou seguindo a Cristo, enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus na frente, Ele é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto, não volto não. Se me deixares os pais e amigos, se me cercares muitos perigos, se me deixares os pais e amigos, atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é ser
certa e boa. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto, não volto, não. Aleluias, graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos cantar esse corinho enquanto recebemos o pregador dessa noite, amém? Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente. Nós te agradecemos, ó Pai, por tantas bênçãos que nós temos recebido, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor estendido a cada um de nós. Nós estamos aqui uma vez mais em Tua casa para agradecer a Ti, ó Pai, por tudo isso que o Senhor tem nos proporcionado. Pedimos agora que o Senhor continue a falar conosco por meio da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos e irmãs aqui no tabernáculo. Que Deus abençoe a cada um de vocês pelo esforço que cada um teve e aqueles que nos acompanham também pela nossa página na internet. Deus os abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos ler em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, verso 11. Só relembrando que a partir de terça-feira próxima começa o encontro em Goiânia, então não vai haver reuniões aqui, né? Nem terça próxima, nem no outro sábado. Sábado que vem tem, né? Normal. A partir da outra semana é que encontro em Goiânia. Gênesis capítulo 1, verso 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Podeis assentar. Aqui dentro dessa exposição das 7 eras, página 146, meditar um pouquinho aqui, é dentro aqui da era de Pérgamo, página 146 a seguir. Mombrana diz assim: eu me pergunto se estamos suficientemente impressionados com a palavra em nosso meio. É uma pergunta que ele está fazendo. Eu me pergunto se estamos suficientemente impressionados com a palavra em nosso meio. Porque
Com facilidade nós nos impressionamos, irmãos, com o que acontece na sociedade, com o que acontece na política, com o que acontece na escola, com o que acontece no mundo em geral. Não é? Tudo nos chama a atenção. E o irmão Brano está nos chamando a atenção dizendo: estamos impressionados com a palavra em nosso meio? O que realmente está nos chamando mais a atenção nesses últimos dias? É o problema que surgiu? Ou a bênção que recebemos? Ou o resultado de algo que nós esperávamos há 4, 5, 6 anos e agora saiu? Estamos realmente impressionados com a palavra? Com o que você era há 10 anos atrás, com o que você é agora? Com o cristão que você era há 5 anos atrás, com a cristã que você é hoje? Vamos meditar e pensarmos um pouquinho dentro disso? Estamos realmente impressionados? Deus aqui está dizendo para que aquela terra produza erva verde. O que realmente nós estamos produzindo enquanto cristãos? A Bíblia acabamos de ler que ela diz que assim foi, eles produziram. Impressionados com o que a palavra fez conosco durante até o mês de agosto? Impressionados com o que a palavra tem feito no meio da igreja, no meio do povo de Deus? E comigo, ela tem me impressionado realmente? Pois bem, esta palavra que ele deixou em página impressa é uma parte dele, quando por fé você aceita em uma vida cheia do Espírito. Ele disse que sua palavra era vida, São João 6,63, na parte B. Mas isso é exatamente o que ele é. Em São João capítulo 14, verso 6, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Romanos 8, verso 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí está, ele é Espírito e ele é vida. E isso é exatamente o que a palavra é, isso é exatamente o que Jesus é, ele é a palavra. Assim, quando um homem nascido do Espírito, veja, uma mulher nascida do Espírito, cheio do Espírito, em fé, toma essa palavra em seu coração e a coloca sobre seus lábios. Ora, isso é o mesmo que a deidade falando. Isso é o mesmo que Deus falando. Impressionamos com o trabalho que Satanás tem feito. Como a ciência tem se multiplicado. Como o pecado tem entrado e deturpado famílias e vidas. E Deus está parado? Deus está bem quieto ou Ele também tem trabalhado? É uma pergunta. Toda montanha tem que se mover. Satanás não pode permanecer diante desse homem, diante dessa mulher. Porque se as lutas do dia a dia têm nos impressionado mais do que a própria palavra, então você está dando mais atenção ao problema e à luta do que aquilo que nós somos chamados para ser. Chamados para ser a palavra.
impressionados com a palavra e impressionando as pessoas. A vida dos mártires, Joana d'Arc, John Hus, Wycliffe, impressionava as pessoas. Era a palavra saindo do papel e se tornando carne na vida deles. Vamos com isso para as nossas casas. Eu me pergunto se estamos suficientemente impressionados com a palavra em nosso meio. Contamos os desastres, contamos os desprazeres que temos e as bênçãos. Estamos contando? Então nós cantamos aquele hino: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, não duvidarás, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, todas de uma vez. Impressionavam pelo testemunho que davam, ao ponto de, numa ocasião, um daqueles guardas querer trocar de lugar, e querer ser crucificado, querer ser zombado no lugar daqueles que estavam ali. O que causava esta grande impressão nas pessoas? É isso que o irmão Brano está dizendo. A palavra que ele deixou em página impressa é uma parte dele, quando você por fé a aceita em uma vida cheia do Espírito. Deixa de ser uma história, deixa de ser letra, papel impresso, e torna-se realidade. Pensa nisso, irmãos, irmãs, amigos pela internet, irmãos. Tirar, extrair do papel e tornar-se vida. Quando você comenta do erro, da dificuldade, do atrapalho que te acontece, você está tornando naquele momento aquela pessoa, seja coisa boa ou ruim que você está falando, mais importante do que você. Uma noite, enquanto eu estava buscando ao Senhor, o Espírito Santo me falou para apanhar a minha caneta e escrever. Enquanto eu apanhava a caneta para escrever, seu Espírito deu-me uma mensagem para a igreja. O Espírito Santo deu-me uma carta para a noiva. Eu desejo trazê-lo a vocês. Tem a ver com a palavra e com a noiva. Aqui está o que eu estou tentando lhes dizer. A lei de reprodução é que cada espécie produza segundo a sua própria espécie. Correto? Cada espécie produz segundo a sua própria espécie. Gênesis 1:11, onde nós lemos, disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente frutífera, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, saía na planta, e depois disso, no fruto. A mesma lei se aplica à igreja hoje. Qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, saía na planta, e depois disso no fruto.
planta uma semente de manga. Nasce o quê? Manga. Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, sairá e será como a semente original, porque é a mesma semente. Qual foi a semente original? Nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça, pedra de coroa. E ela será super igreja, uma super raça, à medida que se aproxima dele. Eles estavam tão perto de Deus, que quando saíam às ruas, eles refletiam aquilo que eles estavam perto. Os nossos assuntos, as nossas conversas, os nossos apetites, os nossos desejos mostram do que nós estamos mais ouvindo e mais lendo. É inevitável ser diferente. Não tem como ser diferente. Se você se alimenta de muito açúcar e você vai lá e faz um exame, sua glicose vai dar alta. Se você não ingere ferro, então você vai ter anemia. Sim? Se você tem alguma dificuldade com alguma vitamina e você não ingere, você vai ter deficiência daquilo. Não tem como ser diferente. E aquilo que nós estamos ouvindo, que nós estamos lendo, amados, é o que nós estamos falando, é o que nós estamos vivendo. Não tem como ser diferente. O nível da nossa fé está no quanto nós estamos comendo deste alimento palavra. Não tem como termos uma fé de alto nível se alimentando pouco. É impossível. Eu vou com bastante calma. Nesses últimos dias, a verdadeira igreja noiva chegará à pedra de cabeça e ela será super igreja, uma super raça, à medida que se aproxima dele. Na noiva, eles serão tão semelhantes a ele, que até mesmo serão a sua própria imagem. Pensa nisto. Serão tão parecidos, tão próximos, que serão a própria imagem dele. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O de dentro engolindo o de fora. O que é esse engolindo? Tomando preeminência, tomando controle, pondo a carinha para fora. Serão a própria imagem de Deus, cumprindo o desejo lá quando ele fez o primeiro Adão, que fosse a sua imagem e semelhança, não a semelhança de um anjo, não a semelhança de um arcanjo, de um querubim. Deus é um homem. Aleluia! Isto acontece para que sejam unificados com Ele. Eles serão um. Eles. Quem são eles? Quem são eles? Você pode dizer, sou eu? Pode dizer, sou eu? Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. Meu irmão, a própria manifestação para o seu dia, para a sua era, para o seu tempo.
que Paulo foi para a era de Éfeso? A própria manifestação do Deus vivo para aquele povo. O que Irineu foi, o que Martim, Columba, Lutero, Wesley foi, a própria manifestação do Deus vivo para aquele dia. Eles se vestiam à maneira que o Espírito Santo agradava que se vestiam. Eles se portavam à maneira que o Espírito Santo agradava que eles se portassem. As denominações, a semente errada, não podem produzir isto. Elas produzirão seus credos e seus dogmas misturados com a palavra. Esta mestiçagem dá origem a um produto híbrido. O primeiro filho, Adão, foi a palavra semente de Deus falada. Foi-lhe dada uma noiva para se reproduzir. É por isso que a noiva lhe foi dada, para se reproduzir, para produzir um outro filho de Deus. Porém ela caiu por meio da hibridização e ela o fez morrer. Agora, preste atenção nisso, amado. Ao segundo filho, Jesus, também uma palavra semente de Deus falada, foi dada uma noiva como foi a Adão. Porém, antes que ele pudesse desposá-la, ela também caiu. Ela, do mesmo modo que a esposa de Adão foi posta à prova para ver se creria na palavra de Deus e viveria, ou então duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou, ela deixou a palavra, ela morreu. Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem de sua palavra. Quem são estes? Você pode dizer, sou eu. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem. Pelos membros da noiva e através deles será cumprido tudo o que Deus prometeu ser manifestado na virgem. Isso é muito forte para nós. Você entendeu o que o Mombrano está dizendo? Posso repetir? Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem. Pelos membros da noiva. Quem estaria suposto a ser membro da noiva? De uma noiva gentia, que ele para o tempo, encerra, dá uma pausa no tempo e diz, não, o cumprimento das 70 semanas de Daniel vai esperar um pouquinho para se cumprir. Ele para o tempo e veio tratar com uma Ruth, e por mais de 2000 anos, ele tem talhado uma noiva para Cristo. Pelos membros da noiva, e através deles será cumprido tudo que Deus prometeu ser manifestado na virgem. Então nós nesta noite, amados, estamos supostos a produzir tudo o que Cristo produziu. A noiva judia não suportou, os pentecostais não suportaram, Eva não suportou, mas esta quarta noiva, extraída da palavra, produzirá, manifestará tudo o que Deus prometeu que ela produziria neste dia. Não parte da palavra como foi em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia, nem com os pentecostais. Ela não produziria mais parte da palavra. Não.
Nós não estamos supostos a estar com a fé e o conhecimento que eles tiveram em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. Você não é a manifestação apenas de parte da palavra. Esta noiva seria a manifestação de toda a palavra. Isso não faz nós refletirmos um pouco nesta noite e sabermos aonde que nós estamos nos enquadrando? Se realmente estamos prontos, aptos, para sermos a manifestação de toda a palavra na terra, isto nos chama em uma grande responsabilidade. Não apenas bater o cartão na igreja e dizer: eu fui em mais um culto, eu participei de mais uma ceia. Está vendo minha roupa? É tão comprida, as irmãs diriam, eu não corto meu cabelo, não, minha roupa é lá no pé. Não, vai além disto. Vai de ser uma testemunha viva de um Deus vivo. Veja, agora, a palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas essa palavra de promessa era para Ele mesmo ser manifestado. Deus foi manifestado, Ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Fora um anjo que lhe trouxera a mensagem, mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus. Isaías 9:6. Ele cumpriu naquela ocasião tudo o que estava escrito dele, porque ela aceitou a palavra dele para si. Os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele. A noiva virgem o amará e terá os potenciais dele. O que seria isto? Os potenciais dele? As características que ele tem, os atributos que ele tem, o poder que ele tem. Tudo que estava nele derramou-se na igreja. Todos. Atributos de curador, de salvador, bondoso, amável, dócil, são os potenciais dele. Então, por meio de você, ele ama, ele pacifica, ele tem equilíbrio. Ou nunca nos chamou a atenção, ou nunca te chamou a atenção, quando foi perguntado ao irmão Billy Paul: o que mais te chamou a atenção no ministério do seu pai? Potenciais de Deus num homem, equilíbrio nas situações, não faz alvoroço, não acha que está sempre certo. Se for do meu jeito, aí está certo, se não for, aí não está. Equilíbrio. Mas Billy Paul, você viu paredes se abrirem, cegos verem, mortos ressuscitarem. Hoje está difícil esses carros aqui, hein? Veja. Mas ele notou algo diferente: equilíbrio na situação. Tanto poder na mão. Ou não era isso que acontecia no ministério do Mombrana? Poder, equilíbrio de ver um casal desempenhando cenas amorosas e não fulminá-los, mas amá-los. Equilíbrio, poder,
um vaso pronto para ser usado por Deus, porque sabia que quanto mais poder ele tivesse, ele não faria besteira com o poder, com a autoridade, com o domínio. Podia fulminá-los, mas escolheu amá-los. Ele não estava compactuando com o erro daquele jovem. É diferente. Estava salvando a alma. Veja, os membros da noiva o amarão e terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles e todo o poder pertence a ele. Eles, a noiva, são sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Aí está a diferença, irmãos. Eles são sujeitos a ele, porque todo o poder pertence a ele. O irmão Brana vem e prega uma tremenda mensagem: olhe sempre para Jesus. O poder emana dele, os potenciais, as qualidades, emana dele, a sabedoria emana dele, a inteligência emana dele, o equilíbrio nas situações emana dele. Saber administrar aquilo que ele colocou em nossas mãos é dele. O homem e a mulher, nós temos que desaparecer por completo. Desaparecer para que ele possa nos usar. Enquanto aparecer, irmãos, 1 milímetro de nós, ainda não vamos estar prontos para sermos usados por ele. Notem a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. Em São João 5,19, esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Ele lhe mostra sua palavra de vida e ela recebe. Ela nunca duvida dela. Portanto, nada pode lhe causar dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disto: a palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tenho assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguada, ela chega à plena colheita, servindo ao seu propósito. Planta uma semente de feijão, vai nascer um pé de feijão, vai produzir feijão, e as pessoas vão se alimentar do feijão, e ele vai produzir nutrientes de ferro, de outras vitaminas. Um cristão era morto nas arenas, cada gota de sangue que caía, uma semente eleita estava nascendo daquele testemunho nas arenas. Repito, cada gota de sangue produziu uma semente, e esta semente foi aguada pela palavra durante as eras. Por mais de 2000 anos ela tem sido trabalhada. Esta semente nasceu. Esta semente agora está suposta a produzir frutos. E quais seriam os frutos que essa semente produziria? Sendo que lá na gene dela,
Ela é uma semente eleita, o que ela produziria agora? Quais são os frutos de uma semente eleita? Gozo, paz, mansidão, longanimidade, bondade. Ela tem que produzir isto. Ela não pode descrer de nada que há na palavra. Por quê? Uma semente está suposta a produzir aquilo que ela foi predeterminada a produzir. Sim ou não? Semente de melancia produz melancia. Não adianta ela querer produzir outra coisa. A natureza dela é ser melancia. É ser uma mangueira e dar frutos e outros se alimentarem dela. E quais seriam os nutrientes que esta semente eleita produziria hoje nesses dias? Quais os nutrientes que eu, você, nós, irmãos, estamos produzindo? Nós gostamos de falar que somos semente de Abraão, que somos semente de Deus, mas esta semente teria um dia que crescer, ela teria que produzir. E quais são os frutos que essa semente produziu? Porque ela cresceu. Ou não cresceu? Ela começa em Éfeso, mas ela está crescendo. E ela chega no seu ápice final, suposta a produzir o fruto mais doce. Quando Josué entra ali na terra de Canaã, o que eles trouxeram, que eles pisam a terra, o fruto que eles traziam, era algo incomparável, comendo do fruto da nova terra. Sua alma entende isso. Traziam cachos de uva que 2 homens não conseguiam sustentar. Fruto da nova terra. Você não se alimenta de alimento de eras passadas. É do fruto da terra. É saboroso. Uma semente que é plantada e aguada, ela chega à plena colheita servindo ao seu propósito. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Irmãos, cada linha dessa, cada parágrafo desse, poderíamos ficar nisto e irmos embora. Você está conseguindo compreender o que o Mombrano está dizendo nesta carta para a noiva? Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Meu Deus! Qual é a vontade que nós temos feito? É a nossa? É a vontade que nós aprendemos? É a vontade que nós achamos melhor? É a vontade que nos é mais conveniente? Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Ou alguém tem conseguido nos convencer de uma proposta melhor? Ou alguém tem nos dissuadido da palavra e nos convencido alguma teoria funesta e falha? Se somos semente de Deus, obrigatoriamente vamos produzir Deus. Eles têm, assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. Calados. Meu Deus. Mas eu tenho a mensagem, eu tenho assim diz o Senhor, então eu posso chegar e eu posso falar. E tem que ser rápido, tem que ser na minha hora. Calados. Vamos, mestre, diga alguma coisa, não és tu o rei dos reis? Permanecia calado. Quando muito,
tu o dizes. Pedro, a tua postura, a tua fala, a tua aparência se parece com a de Jesus. A tua voz te denuncia, Pedro. E a nossa aparência está denunciando qual é a nossa origem, amados. A nossa fala, a nossa conversa, os nossos assuntos têm denunciado de onde nós realmente viemos. A nossa postura tem impressionado as pessoas ao ponto delas perguntarem: quem é você? Fale para mim. Qual é o Deus que você serve? Porque tem algo de diferente em você, rapaz, moço, irmão, pai, mãe. Quem realmente é você? Porque eu estou impressionado com o seu testemunho. Eu estou impressionado com a sua postura mediante a esta dificuldade. Você não provoca alvoroço. Eles sabem, quando esse eles, que o Mombrano está dizendo, ele está falando sobre a noiva. Então somos nós. Eles sabem que tem que ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Eles sabem. Isso fala de consciência. Isso fala de saber qual é o seu papel. Eles sabem. Como é que eu sei, irmão Brana? Ela sabe. Ela sabe porque ela entendeu qual é a parte dela no plano de Deus. Ela entendeu que ela é a continuação do ministério do sétimo anjo. Esta noiva entendeu que ela expressaria a própria palavra na terra. Glória a Deus por isto. Ele, Deus, não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora, Ele opera na noiva e através dela, ela sabe disso. Você pode dizer aleluia para isso? Ela sabe disso, Ele opera na noiva e através dela. Na noiva, dentro dela e através dela. Você notou isso? Ele opera na noiva e através da noiva. Diferente. São duas coisas distintas aí. Ele operar em você e através de você. Ele primeiro opera em você, fazendo uma obra em nós. E depois, através de nós. Ela sabe disso. Maria sabia explicar como que ela teria o filho? Mas algo dentro da alma dela dizia: acalme-se, Maria, vai vir o filho. Uma jovem ainda, recebe a visita de um anjo. Mas como? Sem ter contato com nenhum homem. José, não despreze, o que está nela gerado é fruto do Espírito Santo. Não há difame. Por quê? Não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém agora ele cumprirá através da noiva esta obra que ele deixou para este tempo específico. Oh, irmão, se isso não fazer dentro da sua alma saltar em saber
que ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para este tempo específico. O Espírito Santo foi nos dado para fazer uma obra. E qual é esta obra? Não seria ser o Evangelho? Continuar anunciando que Ele é um Deus vivo ainda hoje? Que Ele ainda tem uma testemunha? Porque é muito bonito nós olharmos para o passado e vermos a história daqueles que pararam ao lado de Jesus. Agora chegou a nossa vez. Há quantos, tantos, temos testificado que Ele continua vivo? Porque esta noiva, eu repito, estaria suposta a ser Ele aqui na terra. Ou é só Satanás que está trabalhando? Não. Deus não parou de trabalhar. Ele tem uma noiva falando por Ele, comendo por Ele, andando por Ele, fazendo negócios por Ele, atuando nesta terra por Ele. Uma noiva que não se contaminaria com nenhum credo, nenhum dogma, nada que fosse híbrido, a não ser a própria palavra. E a carta para a noiva continua. Agora vamos permanecer firmes como Josué e Calebe. Nossa terra prometida está se tornando visível, assim como a deles. Josué significa Jeová Salvador, e ele representa o líder do tempo do fim que virá para a igreja, assim como Paulo veio no papel de líder original. Calebe representa aqueles que permaneceram fiéis com Josué. Lembrem-se, Deus iniciara algo, Deus iniciara Israel como uma virgem com sua palavra, mas eles quiseram algo diferente, assim fez a igreja do último dia. Notem como Deus não moveu Israel, ou deixou entrar na terra prometida, até que fosse o seu próprio tempo designado. Ora, pode ser que o povo tenha pressionado Josué, o líder, e dito, a terra é nossa, vamos avançar e tomá-la. Josué, você está totalmente acabado, vamos avançar e tomá-la. Você deve ter perdido sua comissão, você não tem o poder que costumava ter, você costumava ouvir de Deus e conhecer a vontade de Deus e agir rapidamente. Algo está errado com você, Josué. Porém, Josué era um profeta enviado de Deus e conhecia as promessas de Deus. Portanto, ele esperou por elas, ele esperou por uma decisão bem clara de Deus. E quando chegou o tempo de se moverem, Deus colocou a plena liderança nas mãos de Josué, porque ele permanecera com a palavra. Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros. Assim, isto se repetirá nesse dia final, o mesmo problema, as mesmas pressões. Isto se repetirá. Deus confiará em alguém e não naquele outro alguém. Mas Ele terá uma noiva perfeita, à sua imagem e semelhança. Aleluia! E nós somos esta noiva, à sua imagem e semelhança. Que Deus os abençoe. Abraço a todos vocês que nos acompanharam pela nossa página na internet. Irmão Paulo Sabino em Santa Maria, Distrito Federal. Irmã Carla e família em Pedregal, Goiás. Irmão João Batista e família em Planaltina, Distrito Federal. Irmã Ivone Maria em Novo Gama, Goiás. Irmão Oséias e família em Tapira, São Paulo. Irmã Sueli Rosa em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Irmã Amanda Araújo em Gama, Distrito Federal. Irmão Ricardo e família em Jaú, São Paulo. Irmã Neuci, irmã Rebeca em São Carlos, São Paulo. Irmão Hinaldo e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão João Marcos e família em Valparaíso, Goiás. Irmão Kleber e família em Vaiporã, Paraná.
Irmão Eupídio e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Rafael e irmã Daiane em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Varqueline e família em Jardim Gá, Goiás. Irmão Edilberto em Glicério, São Paulo. Irmã Arlinda Nery em Valparaíso, Goiás. Irmã Patrícia Camimura e filhas em Gama, Distrito Federal. Irmão Jesus e irmã Clares em Jaú, São Paulo. Irmão Leonardo Leite em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão César e irmã Cleusa em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Irmã Edneia Costa em Jardim Gá, Goiás. Irmão José Rufino em Sol Nascente, Lusiânia, Goiás. Irmão... Esse aqui é o irmão Mesquita, Marcelo Mesquita e família em Valparaíso, Goiás. Irmão João Leite, irmão Agostinho em Jardim Gá, Goiás. Irmã Eliane, irmão Ricardo em Mogi das Cruzes, São Paulo. Irmão Francisco e irmã Luzinete em Bilac, São Paulo. Irmão Valdinei e irmã Selminha em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Emival e família em Rio Verde, Goiás. Irmão Eronildo e família em Sobradinho, Distrito Federal. Irmã Ana e família em Novo Gama, Goiás. Irmão Neville e irmão Luiz Noronha em Tauá, Ceará. Irmão Edivaldo do Nascimento em João Pessoa, Paraíba. Irmã Ana Cláudia em Colmeia, Tocantins. E mais 37 conexões não identificadas. Nós temos aqui um pedido de oração, também por Isaac e Josué. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus por mais esta bênção que Ele nos deu, não nos esquecendo do programa Fé para Vencer diariamente pela Rádio Redentor, AM 1110. Também pela nossa página, pela internet, que vai ao ar diariamente do meio-dia às 13 horas. Pela Rádio Redentor, das 12 às 13, de domingo a sexta-feira. Aos sábados, às 7 horas da manhã. Cremos que fomos mais uma vez ajudados. Então vamos orar. Se você não enviou o seu pedido e deseja fazê-lo, levante uma de suas mãos. Você aqui no tabernáculo ou pela internet. Deus Todo-Poderoso, cremos, ó Pai, que a Tua palavra falou conosco nesta noite. Nós te agradecemos, ó Deus, porque fomos saciados por ela. Temos aqui um pedido por Isaac e Josué, não enviou a necessidade, mas o Senhor conhece, ó Pai, a dificuldade destes irmãos. Vá de encontro à necessidade mediante a fé de cada um deles. E nós, nesta hora também, nós nos entregamos e pedimos por cada um de nós, para que o Teu Espírito Santo esteja cada dia mais firme em nossas vidas. Ajuda-nos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Se você pode ir ao tabernáculo amanhã, culto de oração, vá ao tabernáculo. Se não pode, acesse a nossa página e seja abençoado também. Que Deus os abençoe até sábado próximo. Que Deus os abençoe. Cumprimente seu irmão dizendo: Deus continue te abençoando. Amém. Não se pode matar, a semente germina, ela não morrerá, nem se perde no chão. Se alguém a pisar, destruindo o jardim, ela renascerá. A semente é assim. Uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra, ressurge no céu.
semente é fiel ao processo de Deus, cresce em direção aos céus. A planta que nasceu e depois os botões que se abrem em flor, nascerão os frutos bons como essência de amor. Uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente